Oi, eu acompanho o blog faz tempo e eu sempre achei que as histórias daqui eram exageradas. Eu tô escrevendo porque eu não tenho mais com quem falar disso sem parecer que eu tô pedindo atenção. Eu não quero atenção. Eu quero registrar o que está acontecendo comigo do jeito mais seco possível, porque eu percebi um padrão e eu não consigo mais fingir que é só impressão. Eu moro sozinho num apartamento pequeno, daqueles de condomínio antigo, com corredor estreito e poucas unidades por andar. A janela da sala dá para uma área interna de respiro entre os prédios. Não é rua, não passa gente ali. Tem muro alto, umas árvores raquíticas e um espaço onde dá para ver outras janelas. O meu hábito era sentar no sofá à noite com a TV baixa, notebook no colo e deixar a persiana quase fechada, mas não totalmente, porque eu gosto do ar entrando. A primeira vez foi numa noite normal, sem vento, sem barulho de chuva, nada. Eu estava com uma luz amarela acesa perto do sofá. Eu lembro porque era um daqueles dias em que eu tinha trabalhado de casa e não tinha saído nem para a padaria. Eu estava acordado, claro. E do lado de fora, bem perto da minha janela, eu ouvi uma voz de homem baixa, como se estivesse do outro lado do vidro, falando para alguém: ele ainda está acordado. A frase foi isso, inteira. Não foi você ainda está acordado, não foi tá acordado, foi ele ainda está acordado. Como se eu fosse um assunto e não uma pessoa ali dentro. Eu congelei, fechei o notebook devagar e fiquei com a mão na persiana sem puxar. Eu tentei ouvir mais alguma coisa, porque eu achei que eu ia ouvir passos, risada, uma segunda voz. Não veio nada. Aí eu puxei a persiana de uma vez e encostei a testa no vidro para olhar para baixo e para os lados. Não tinha ninguém. Não tinha sombra, não tinha movimento de folha. Nada que justificasse alguém estar tão perto. Eu olhei a área interna inteira, o muro, o canto onde fica o ar-condicionado de um vizinho, e nada. Eu abri a janela só um palmo e ouvi o silêncio mesmo. Fechei e fiquei irritado, achando que alguém tinha falado isso na janela do outro prédio e o som tinha viajado. Eu me convenci disso naquela hora, só para conseguir ir pro quarto. 2 dias depois eu estava de novo na sala, mais tarde, já com tudo apagado, menos a luz do corredor. Eu não queria ficar na janela, mas eu não vou mentir. Eu sentei no mesmo lugar. Eu queria provar para mim mesmo que eu tinha exagerado. Eu fiquei olhando para o reflexo do vidro e para a fresta da persiana. E eu ouvi de novo. Mesma voz, mesma altura, do lado de fora. Ele ainda está acordado. Dessa vez eu tive certeza de que vinha do meu lado de fora, porque eu ouvi como se fosse do lado direito, exatamente na posição onde, se alguém tivesse em pé na área externa do prédio, daria para encostar na parede. Eu levantei de uma vez, acendi a luz da sala, abri a persiana inteira e fui até a janela. Eu não vi ninguém. Só que agora eu notei uma coisa que eu não tinha notado antes. Tinha uma marca leve no pó do parapeito do lado de fora, como se alguém tivesse apoiado a mão ou alguma coisa. Eu só vi porque a luz interna bateu e deu para ver a diferença no pó. Eu lavei o parapeito por dentro e por fora, com pano preso num rodo, porque eu não tinha coragem de colocar metade do corpo para fora. Eu pensei em chamar o síndico, mas o que eu ia falar? Alguém sussurrou na minha janela e deixou uma marca no pó. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu dormi mal, mas dormi. Uma semana depois, eu comprei uma câmera simples, dessas que você põe na estante, e ela grava quando detecta movimento. Eu coloquei de frente para a janela, bem discreta, e configurei para mandar notificação no celular. Eu também passei a fechar a persiana totalmente e trancar a janela com aqueles travadores extras. Eu achei que isso ia me acalmar. Na primeira noite com a câmera, eu não ouvi nada, mas eu acordei de madrugada com uma notificação de movimento. Quando eu abri o aplicativo, eu vi só a sala escura, a persiana fechada e uma mudança de luz muito fraca, como se alguém do lado de fora tivesse tampado alguma coisa e soltado. O áudio da câmera captou um som baixo de respiração perto. Não dá para distinguir palavras. Eu levantei, fui até a sala com o celular na mão e a notificação já tinha parado. Eu abri a persiana um pouco, olhei e nada.
A partir daí, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca pensei que eu faria. Eu criei um caderno de anotações. Eu anotava o dia e a situação. Eu não vou escrever datas aqui, porque isso já me expõe demais, mas eu anotava o intervalo de dias e se eu tinha ficado acordado até tarde, se eu estava com luz acesa, se a janela estava fechada, se eu tinha barulho de TV. Eu queria achar uma regra. A regra que apareceu é simples e por isso me dá mais medo. A frase só acontece quando eu tô acordado e a casa tá silenciosa. Se eu tô com música alta, não acontece. Se eu tô com gente em casa, não acontece. Se eu tô no quarto e a porta fechada, não acontece. A frase acontece quando eu tô na sala, perto da janela, e o ambiente tá quieto o suficiente para alguém do lado de fora conseguir falar baixo e eu escutar. E teve outro detalhe. A frase nunca muda. Não é ele tá acordado. É sempre ele ainda tá acordado. Como se alguém tivesse esperando eu dormir e checando o progresso. Eu tentei inverter. Eu deixei a TV ligada num volume alto e fingi que tinha gente. Eu deixei uma luz acesa e fiquei no quarto. Nessas noites, eu não ouvi nada. Eu achei que eu tinha resolvido. Era só um vizinho estranho, alguém que passava no corredor externo. Não deveria, mas prédio sempre tem acesso improvisado e que tinha algum tipo de brincadeira doentia. Só que aí começou a escalada que me fez escrever para vocês. Um dia eu cheguei do mercado e encontrei a persiana da sala ligeiramente torta, como se alguém tivesse puxado por fora e soltado. Não dava para abrir por fora sem acesso. Mas eu não sei o que dá para fazer com uma vareta, um gancho, sei lá. Eu testei tudo por dentro e eu não consegui reproduzir o mesmo desalinhamento. Eu tirei foto, anotei e passei a dormir com a porta do quarto trancada. Alguns dias depois eu deixei a câmera gravando de novo. De manhã, revisando os trechos de movimento, eu vi uma coisa que me deu enjoo. A imagem ficou com uma sombra atravessando a fresta inferior da persiana, como se alguém tivesse passado bem colado do lado de fora, bem próximo ao vidro. Não aparece corpo, não aparece rosto, nada, só um escurecimento rápido, como se tivesse um objeto grande ali. E no áudio bem baixo dá para ouvir a frase de novo. Ele ainda está acordado. O jeito que foi dito dessa vez foi diferente. Não foi casual. Foi como se o homem estivesse muito perto do vidro, falando para o lado, como quem passa um recado para alguém que está fora do meu campo de audição. Eu fiquei com raiva, uma raiva que eu não senti antes. Eu peguei uma lanterna forte e fui na janela, abri a persiana, bati no vidro, abri a janela um pouco e gritei que eu ia chamar a polícia. Eu sei que parece clichê, mas eu fiz isso. E sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum barulho de fuga, nenhum xingamento, só o silêncio. Eu tentei chamar um vizinho do andar de cima para ver a área interna comigo de dia. Ele olhou, falou que ninguém entra ali porque tem muro e não tem passagem, e que o máximo que podia ser era som vindo de outra janela. Eu mostrei o vídeo do escurecimento e o áudio. Ele disse que o áudio podia ser interferência e o escurecimento podia ser o vento. Eu não insisti. Eu percebi que ninguém vai comprar isso sem ver acontecendo. Eu comecei a adicionar medidas. Troquei o trinco da janela, coloquei película escura no vidro, comprei um sensor de abertura que apita no celular, coloquei uma barra de madeira no trilho para não correr. E a coisa continuou do jeito dela, sem pressa. O padrão ficou mais claro. Quando eu fico acordado até tarde e tento manter silêncio, a frase aparece em algum momento. Se eu tento abafar tudo, ela não aparece, mas eu recebo sinais de presença, notificação de movimento, sombra, respiração, um toque seco no vidro que não parece árvore nem cano. Uma vez eu ouvi 3 toques espaçados, como teste, eu não respondi. A pior parte não é o som, é a sensação de agenda. Eu comecei a perceber que isso acontece em dias alternados por um período e depois por um tempo e volta. Eu anotei porque eu queria prever. Quando eu achei que tinha previsto, mudou de novo. O que não muda é a intenção aparente. Acompanhar se eu já dormi. Eu resolvi pegar um cachorro. Não por coragem, mas por necessidade. Um vira-lata médio, adotado, desses que já vem com medo de fogos e carinho demais.
Eu trouxe ele para casa e nas primeiras noites eu consegui respirar. Ele dormia na sala, perto da janela, e eu no quarto. Eu deixei uma luz fraca acesa e barulho branco no celular. Na terceira noite, ele rosnou baixo, olhando fixo para a persiana, sem latir. Eu acordei com um rosnado e fui para a sala devagar. Ele estava com o corpo duro, o rabo baixo, e não tirava os olhos da janela. Eu não ouvi a frase naquela hora. Eu só ouvi uma respiração do lado de fora, como se alguém tivesse parado, sem se mexer, ouvindo o cachorro. Eu peguei o celular e liguei a câmera em gravação manual. Eu fiquei ali, com a luz apagada, só o brilho do celular, esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu o que eu mais temia. A voz veio de novo, mais baixa ainda, como se fosse um cuidado para não provocar o cachorro. Ele ainda está acordado. Eu ouvi claramente. O cachorro rosnou mais forte e deu um passo para frente. E aí eu ouvi outra coisa, que não é palavra, mas é um som de língua estalando, como alguém chamando um animal sem chamar. Eu fechei a persiana com força, travei a janela e levei o cachorro para o quarto comigo. Eu passei o resto da noite sentado na cama, com ele tremendo do meu lado. Depois disso, eu nunca mais consegui dormir sem fazer um procedimento. Eu sei que parece loucura, mas virou rotina, tipo checklist. Eu fecho todas as persianas da casa, confiro os travadores, deixo uma luz acesa no corredor, coloco o som baixo constante, deixo a câmera gravando e o celular carregando, e durmo com a porta do quarto trancada e uma cadeira encostada. O cachorro fica no quarto. Mesmo assim, a frase continua aparecendo em noites específicas. Eu não sei como a voz chega, porque com tudo fechado eu deveria não ouvir, mas eu ouço, não alto, sempre no limite, como se fosse feito para eu ouvir e não para acordar vizinho. Há pouco tempo teve um detalhe novo que eu não consigo encaixar. Eu acordei e encontrei no lado de dentro do vidro uma marca de dedo na altura do meu olho, como se alguém tivesse encostado o dedo no vidro por dentro. Eu limpo aquela janela toda semana. Eu sei que eu não encostei ali. Eu passei a mão e a marca saiu, mas ficou a sensação de gordura. Eu fiquei um tempo parado olhando meu próprio reflexo e tentando entender quando eu teria feito aquilo. Eu não fiz. Eu tô mandando isso porque eu não consigo mais ficar sozinho em casa sem pensar que tem alguém do lado de fora avaliando se eu já dormi. Eu não vi rosto, não vi corpo, não vi nada. Eu só tenho a frase, repetida, e os sinais de presença sempre nos mesmos contextos. Eu não vou me mudar agora por motivos de dinheiro e trabalho. Eu também não tenho como provar para ninguém, de forma que alguém venha aqui e resolva. Eu só sei que se eu relaxo e tento dormir sem barulho, sem luz, como uma pessoa normal, a frase aparece em algum momento, como um lembrete de que ainda não é a hora. E eu tô cansado de viver como se eu tivesse que enganar alguém para conseguir apagar. Se vocês publicarem isso e alguém já tiver passado por algo parecido, eu queria saber quais medidas funcionaram sem eu ter que transformar meu apartamento num bunker. Por enquanto eu só consigo fazer o que eu já estou fazendo: criar ruído, registrar e manter o cachorro perto. Eu estou escrevendo isso agora com a persiana totalmente fechada, a câmera apontada para a janela, e eu evitando olhar para o vidro, porque eu tenho medo de ver meu próprio reflexo reagir antes de eu ouvir a voz. Eu não vou dizer que está piorando no sentido de aumentar, porque o padrão é paciente. É isso que me assusta. Parece que quem está do lado de fora não está com pressa. Parece que só está esperando eu dormir. E eu não tenho certeza do que acontece no dia em que eu não consegui ficar acordado.